Você já parou para se perguntar se está mesmo vivendo ou apenas existindo? Acorda, corre, trabalha, resolve, sorri, entrega, responde, retorna. E à noite, deita com um cansaço que não é só físico. O corpo repousa, mas a alma segue agitada, como se algo ali dentro dissesse: não era para ser só isso. Você olha em volta e percebe que por fora, sua vida até parece estar nos trilhos. Mas por dentro, é como se você estivesse preso, travado, sem saber por onde começar a mudar. Isso é mais comum do que parece. E tem um nome: auto-engano. Você aprendeu sem perceber a se afastar de quem realmente é. Desde cedo, foi ajustando a própria essência para ser aceito, para agradar, para caber, para evitar rejeição. Foi criando versões de si mesmo para se adaptar aos lugares, às pessoas, às expectativas. E sem perceber, foi se perdendo. Esse é o caminho do ego. O ego é uma construção, uma máscara que usamos para sobreviver num mundo que muitas vezes exige que sejamos o que não somos. Mas chega uma hora em que essa máscara começa a sufocar. Chega uma hora em que você começa a se cansar do papel que está interpretando. Começa a perceber que, por trás da performance, existe um vazio. E por mais que tente preencher com distrações, compras, sucesso ou até espiritualidade superficial, o buraco continua ali. Porque o buraco não é fora, é dentro. E ele só começa a se fechar quando a verdade entra. Mas essa verdade, ela não chega batendo palmas. Ela chega como um sussurro incômodo. Uma sensação de que tem algo errado. Uma dor que não passa. Uma crise que parece vir para destruir, mas que na verdade veio para revelar. E aí vem o momento mais desafiador. Olhar para si mesmo sem filtros. Admitir que está travado, que está desconectado, que está vivendo no modo automático. Esse é o início da libertação. A dor de se ver nu por dentro é o começo de um novo nascimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele não disse que essa verdade seria fácil de encarar. Carl Jung também falou sobre isso. Ele dizia que a pessoa que olha para fora sonha, a que olha para dentro desperta. E despertar dói, porque exige que a gente abra mão das mentiras que inventou para si mesmo. Exige que a gente desça do pedestal do ego e abrace a humildade de recomeçar. Mas essa dor também é sagrada, porque depois dela vem a clareza, vem a leveza, vem o reencontro com o que há de mais verdadeiro em nós. E é isso que você começa aqui, agora, nesse vídeo, nessa escuta, nesse novo olhar para dentro. Não espere o caos gritar para você acordar. O sussurro que te trouxe até aqui já é Deus falando. Seja bem-vindo ao início da sua transformação. Seja bem-vindo ao processo de descer para dentro. Porque é lá, no fundo, que mora a sua verdade. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: mas o que exatamente me trava? Porque mesmo sabendo que algo está errado, eu continuo me sabotando? Por que insisto em me afastar do que realmente faz sentido? A resposta está em algo sutil, mas poderoso. Algo que vive dentro de você e que muitas vezes comanda sua vida sem que você perceba. Estou falando do ego. Para Carl Jung, o ego é apenas uma pequena parte da nossa psique. É o eu que se identifica com o nome, o CPF, a profissão, o que você acredita que é, ou o que tentaram fazer você acreditar. O ego é a parte que quer estar certa, que quer manter o controle, que quer proteger a imagem que construiu, mesmo que ela não tenha nada a ver com a sua verdade. E sabe o que é mais traiçoeiro? O ego não é o mal. Ele foi criado para te proteger. Lá atrás, ele nasceu como uma forma de você se encaixar, de evitar rejeição, de sobreviver emocionalmente. O problema é que, com o tempo, esse escudo se tornou uma prisão. E você passou a confundir o que sente com o que o ego quer manter seguro. A confundir medo com prudência, controle com maturidade. Você aprendeu a viver com base na defesa, e não na expressão. Jung dizia que o ego é a superfície, mas a alma está no fundo. E que só quando a gente tem coragem de descer e olhar para a sombra, é que podemos, de fato, nos libertar. A sombra, segundo ele, é tudo aquilo que você esconde de si mesmo. É tudo aquilo que você rejeitou, recalou ou enterrou
porque aprendeu que não era bom. Mas é ali que está o seu poder. O poder de olhar para dentro e resgatar as partes que você abandonou para ser aceito. Quando você diz não sou bom o bastante ou não consigo, isso não vem da sua alma. Vem do seu ego, porque o ego tem medo. Medo de errar. Medo de falhar. Medo de se expor e não ser amado. E esse medo paralisa. Te impede de tentar, de mudar, de evoluir. E é assim que uma vida inteira pode ser vivida numa bolha de falsa segurança. A verdade é que o ego cria uma ilusão de controle. Mas quem vive no controle não vive em paz. Vive tenso, sempre alerta, sempre reativo. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo nesse lugar. Um lugar onde tudo precisa estar sob controle. Onde você evita conversas difíceis. Onde você não se permite errar. Onde você finge que está tudo bem, só para manter a aparência. Mas a alma não se importa com a aparência. Ela quer autenticidade. Ela quer verdade. E o caminho para ela começa quando você admite: eu estou cansado de me esconder atrás de mim mesmo. Talvez seja esse o seu momento, de parar de lutar contra a própria verdade, de tirar as armaduras que o ego construiu e voltar para dentro, voltar para você. E se você chegou até aqui, esse processo já começou. Aliás, se essa mensagem está fazendo sentido para você, se algo aí dentro está sendo tocado, aproveita esse momento. Curte esse vídeo agora, antes de continuar, e fortalece o canal para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. Porque tem muita gente vivendo travada, sem saber o porquê. Compartilhar isso pode ser um gesto de cura, para você e para quem você ama. A verdade é que só existe um jeito de romper com o ego. É permitir-se sentir. É aceitar que não temos todas as respostas. É se abrir para o novo, mesmo que o novo assuste. No próximo bloco eu vou te contar a história de uma mulher que viveu boa parte da vida presa num personagem criado pelo ego. Até que uma crise forçou o reencontro com sua verdadeira identidade. E talvez ao ouvir essa história, você perceba que não está sozinho. Marina tinha uma vida que, aos olhos dos outros, era quase perfeita. Um bom emprego, um relacionamento estável, amigos para sair no fim de semana, morava num apartamento bonito, tinha independência financeira e muitos motivos para agradecer. Mas só ela sabia do que acontecia por dentro. Marina sorria em fotos, mas chorava no banho. E ela nem sabia ao certo o porquê. Havia um vazio que crescia dia após dia. E que não podia mais ser ignorado. Por fora, ela era forte, racional, eficiente. Por dentro, estava cansada de interpretar um papel. Ela se acostumou a ser quem os outros esperavam. Boazinha, prestativa, inteligente e controlada. Mas aos poucos, foi se desconectando do que realmente sentia. Ela dizia sim, mesmo quando queria dizer não. E evitava tudo o que pudesse gerar conflito, porque, no fundo, morria de medo de não ser amada. Quando criança, aprendeu que precisava ser a filha perfeita. Guardou as lágrimas, abafou os medos e escondeu as raivas. E cresceu com um sorriso no rosto e um grito preso na garganta. Até que um dia, o corpo começou a avisar. Crises de ansiedade, dificuldade para dormir, falta de energia para coisas que antes a animavam. No trabalho, se sentia como uma impostora. Em casa, se perguntava se aquele relacionamento ainda fazia sentido. No silêncio, sentia que não se conhecia mais. Foi num domingo qualquer, ao ver um vídeo como esse, que ela se ouviu pela primeira vez em muito tempo. Uma frase entrou como flecha. Quem vive tentando agradar a todos morre sufocado por dentro. E Marina desabou. Chorou como não chorava há anos. Como se o corpo dissesse, finalmente. Foi o começo de um processo doloroso, mas necessário. Ela começou terapia. Começou a dizer não. Começou a escrever sobre o que sentia, mesmo que não soubesse nomear. Começou a se afastar de quem só a amava pela imagem e se aproximar de quem enxergava sua verdade. Começou a ler os Salmos e encontrou em Davi alguém que também gritou com Deus, sentiu medo e mesmo assim foi considerado homem segundo o coração de Deus. Ela entendeu que não precisava ser perfeita, só precisava ser inteira. O ego de Marina resistiu. Tentou fazer ela voltar ao controle, mas aos poucos a voz da alma foi ficando mais clara. Marina ainda está em processo. Às vezes escorrega, duvida, hesita, mas hoje ela se reconhece. Consegue ficar sozinha e sentir paz.
Consegue chorar sem se sentir fraca. Consegue amar sem se anular. E talvez você também seja uma Marina. Talvez tenha aprendido a ser o que esperavam, mas agora está cansado de viver uma vida pela metade. O que te travou até aqui não precisa te definir daqui para frente. Porque a verdade, mesmo quando dói, sempre vem com a chave da libertação. Se essa história te lembrou de alguém, ou talvez tenha falado direto com você, aproveita esse momento. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Depois de dar os primeiros passos em direção à própria verdade, como Marina fez, surge uma força silenciosa que tenta puxar a pessoa de volta. O medo. O medo é o vigilante da zona de conforto. E ele veste muitas máscaras: prudência, lógica, responsabilidade, até mesmo espiritualidade. Jung dizia que aquilo que você mais teme tem o maior poder sobre sua vida. E não é à toa. O medo tem o poder de nos paralisar, mesmo quando já sabemos o que precisamos fazer. Você já se perguntou por quê, mesmo tendo clareza sobre o que quer mudar, ainda continua no mesmo lugar? Muitas vezes, a resposta está em medos que se tornaram inconscientes, e por isso mesmo tão perigosos. Medo de não ser aceito. Medo de errar. Medo de decepcionar alguém. Medo de sair do papel que sempre ocupou. David Hawkins fala que o medo está abaixo da coragem na escala da consciência. E enquanto permanecemos ali, tudo parece grande demais, difícil demais, impossível demais. Mas o medo nem sempre é gritante. Às vezes ele é sutil. E por isso mesmo se disfarça de razão. É melhor não mexer nisso agora. Não é o momento. Vou esperar mais um pouco. E o tempo passa, e nada muda. O Salmo 27 nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Mas não basta ler. É preciso reconhecer onde o medo ainda governa a nossa vida e começar a desobedecê-lo. Napoleon Hill foi direto. O medo é apenas um estado de espírito, e como qualquer estado de espírito, pode ser controlado e direcionado. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão. É quando a sua verdade se torna mais importante que sua segurança. Se você sente que está travado na vida, comece se perguntando: do que exatamente eu tenho medo? E depois, o que vai acontecer se eu continuar onde estou? Às vezes o maior risco é não mudar nada, porque viver uma vida que não é sua, para manter as aparências, também cobra um preço. E esse preço, com o tempo, é a própria alma. Quando você reconhece isso, começa a libertação. A coragem vai crescendo conforme você age mesmo com o medo. Um passo por vez. Uma verdade por dia. Uma escolha nova a cada oportunidade. E nesse processo algo muda dentro de você. Aquele lugar escuro que antes era cheio de pavor, começa a se tornar um campo fértil. O medo que antes travava, agora mostra onde a cura está. Porque o medo não é o fim. Ele é o portal. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar melhor onde o medo tem te sabotado, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso fortalece o canal e me mostra que esse caminho está fazendo sentido para você. Tenha um momento em que tudo muda. Não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque você mudou por dentro. E esse momento quase sempre vem depois da dor, mas não qualquer dor. A dor do confronto com a verdade. Aquela verdade que você tentou esconder. Aquela sensação de não estou vivendo quem eu realmente sou. O vazio que nenhuma conquista preenche. Jung falava: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas olhar para dentro dói, porque ao fazer isso você se depara com as partes que rejeitou, com os medos que ignorou, com as memórias que tentou enterrar. E é nesse encontro com a dor que começa a virada interior. Você pode tentar resistir, mas a dor vai insistir. Não como punição, mas como mensageira da cura. David Hawkins ensina que toda emoção tem uma frequência. E quando a gente foge da dor, a gente se aprisiona na frequência mais baixa. Mas quando a gente permite sentir, aceitar e soltar, a frequência se eleva. Sabe aquele choro que parece não ter fim? Aquela noite em que a alma grita por respostas? Não são sinais de fraqueza. São sinais de abertura. É ali que a casca quebra. É ali que a luz entra. Salmo 34 nos diz:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Porque o coração que se quebra se abre, e o coração que se abre pode ser curado. A dor que você sente agora pode ser o portal para a versão mais forte e verdadeira de você. Mas só se você permitir sentir. Muitas pessoas vivem anestesiadas. Se ocupam demais, trabalham demais, se distraem demais. Tudo para não sentir. Mas aquilo que você evita sentir continua te controlando. A virada acontece quando você sente, entende e transforma. Não tem fórmula mágica. Tem verdade. Tem coragem. Tem entrega. Marina passou por isso. Depois do confronto com o medo, ela teve dias silenciosos, em que parecia estar no meio do nada. Mas aos poucos ela começou a notar que mesmo sem ter todas as respostas, algo dentro dela estava diferente. Ela começou a se ouvir, começou a dizer não onde antes dizia sim, começou a parar de se culpar por tudo e passou a olhar para si com mais compaixão. Foi aí que ela entendeu. O que antes era dor estava virando força, porque a dor mostrou o que precisava ser cuidado. A dor apontou para a direção da verdade. E ela escolheu seguir. E você? Está fugindo da dor ou está permitindo que ela te transforme? Muita gente acha que propósito é algo grandioso, distante, reservado para pessoas especiais. Mas e se o seu propósito não for algo que você encontra, e sim algo que você vive? Um dia de cada vez. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E o que mais adoece a alma é a desconexão com a própria verdade. Propósito não é uma meta. É uma postura de integridade interna. É quando seus passos refletem quem você realmente é. E isso é uma escolha diária. Marina entendeu isso depois da sua virada interior. Ela esperava por grandes revelações, mas o que encontrou foi algo mais sutil e muito mais poderoso. A liberdade de fazer escolhas pequenas com consciência. Começou dizendo não a projetos que já não faziam mais sentido. Passou a aceitar sua sensibilidade como força, não fraqueza. Aprendeu a silenciar para ouvir mais a própria alma. E todos os dias, mesmo quando não se sentia pronta, ela se perguntava: qual é a escolha mais verdadeira que posso fazer agora? Essa pergunta mudou tudo, porque o propósito não está no palco, está nos bastidores, está na conversa difícil que você decide ter, no hábito que você abandona porque te afasta de quem você quer ser, na verdade que você escolhe sustentar, mesmo que ninguém entenda. No Salmo 37 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Mas entrega não é abandono, é confiança ativa, é viver com fé, mas também com ação. Joyce Meyer costuma dizer: você não pode esperar ter uma vida com propósito se não for intencional em suas atitudes. E essa intencionalidade começa nas pequenas escolhas. Napoleon Hill chama isso de definiteness of purpose, a clareza de direção. Não no sentido de saber tudo o tempo todo, mas de manter a bússola interna apontada para a verdade. A cada manhã você recebe duas opções: repetir o ontem ou construir o amanhã. E a escolha é sua. Não importa se você ainda não tem um plano perfeito. Não importa se ainda sente medo. O que importa é que você siga dando passos com verdade. Quando você caminha na direção da sua verdade, mesmo com dúvidas, o universo conspira a favor. Pessoas chegam, portas se abrem, e o que parecia confuso começa a fazer sentido. Mas tudo começa com essa decisão. Eu escolho viver com propósito. Eu escolho ser eu mesmo. Essa decisão não vai apagar os dias difíceis, mas vai te sustentar por dentro. Porque agora você sabe por que está fazendo o que faz. E isso é liberdade. Até aqui, você entendeu que a vida muda quando a verdade aparece. Quando o ego perde força, quando a dor é atravessada, e quando você escolhe, dia após dia, viver com propósito. Mas por que algumas pessoas conseguem seguir esse caminho e outras permanecem travadas mesmo sabendo de tudo isso? A resposta pode estar no nível de consciência em que cada uma vive. David Hawkins dedicou sua vida a mapear os estados de consciência humana e criou uma escala que vai do medo à iluminação, da vergonha à paz. Essa escala não mede inteligência, nem espiritualidade no sentido dogmático. Ela mede frequência vibracional e, com isso, a qualidade dos pensamentos, emoções e ações. Segundo Hawkins, a maioria da humanidade vive abaixo do nível 200.
Isso significa que ainda está presa em estados como vergonha, culpa, apatia, medo, desejo, raiva e orgulho. Esses estados são reativos. A pessoa vive tentando proteger sua identidade, evitar dor ou buscar aprovação. E por mais que leia livros, assista vídeos, vá à igreja ou busque autoconhecimento, se estiver vibrando nessas frequências, a transformação profunda não acontece. Mas algo muda quando você começa a subir nessa escala. A partir do nível 200, entra-se em estados mais construtivos: coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e, por fim, iluminação. Hawkins explica que coragem é o ponto de virada, porque é o primeiro estado verdadeiramente afirmativo. É ali que a pessoa para de fugir e começa a agir. Lembra da Marina? Quando ela escolheu enfrentar os próprios medos, ela estava vibrando na coragem. E a partir dali, tudo começou a mudar. Quando alguém vive na culpa, até mesmo um elogio parece falso. Quando vive na raiva, tudo parece uma ameaça. Mas quando começa a vibrar na aceitação, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Essa mudança não é algo visível de imediato. Mas com o tempo, ela alinha seus pensamentos, decisões, relacionamentos e resultados. Por isso, e ao invés de tentar mudar a vida de fora para dentro, Hawkins nos convida a mudar de dentro para fora. Ele ensina que não devemos lutar contra as emoções mais baixas, mas reconhecê-las, aceitá-las e depois soltá-las. Você não precisa forçar coragem. Precisa apenas parar de alimentar o medo, e ela começa a surgir. Você não precisa forçar amor. Precisa parar de julgar tudo e todos. E o amor se apresenta. Tudo que é verdadeiro já está dentro de você. Basta remover o que bloqueia. O Salmo 139 diz: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração", porque é dentro do coração que tudo começa. É ali que mora a vibração real de quem você é. E quando essa vibração se eleva, você atrai novas realidades. Você não precisa correr atrás. Você se torna magnético para o que vibra na mesma frequência. Essa é a verdadeira transformação. Não é gritar palavras positivas. É sentir, viver e vibrar diferente. A maioria das pessoas imagina que o despertar espiritual é algo dramático. Um momento de luz intensa, revelações, êxtase. Mas na prática ele é mais silencioso do que isso. E muito mais poderoso. Despertar não é saber mais. É ser diferente. É quando suas atitudes começam a refletir o que você sabe, mesmo que ninguém esteja vendo. Você começa a andar mais devagar, a respirar com mais consciência, a responder ao invés de reagir, a ouvir com presença. Não é que o mundo mudou, é que você não é mais o mesmo. E aí tudo muda. Marina, depois da sua jornada, não se tornou uma guru. Ela não começou a ensinar nada, mas a sua simples presença passou a causar algo nas pessoas. Elas sentiam segurança, leveza, verdade. Isso é o impacto real do despertar. O despertar é invisível aos olhos, mas palpável na energia. Porque agora você não precisa mais provar nada. Você é, e quando alguém é de verdade, ela se torna um farol. Não porque brilha mais, mas porque não esconde mais sua luz. O Salmo 1 fala sobre isso. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Uma árvore não precisa fazer esforço para dar fruto. Ela simplesmente está ali, enraizada, viva, em paz. O verdadeiro despertar faz isso com você. Ele te enraiza, faz com que você pare de correr atrás de aprovação, de controle, de respostas rápidas. Você passa a se guiar por algo interno, firme e calmo. E isso impacta tudo ao seu redor. Suas conversas, seus relacionamentos, seu trabalho, até sua saúde. David Hawkins dizia que uma única pessoa que vive em amor verdadeiro eleva milhares ao seu redor, mesmo sem dizer nada, porque a frequência fala mais alto que as palavras. E se você está nesse caminho, saiba que cada escolha verdadeira sua transforma o mundo, mesmo que você não veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que pareça pequeno. O despertar é quando a sua vida vira a sua mensagem. Você acorda com gratidão. Você age com compaixão. Você fala com intenção. Você vive com presença. E quando escorrega, porque sim, ainda vai escorregar, você volta com mais rapidez, porque agora você sabe o caminho. Isso é liberdade. Isso é poder interior. Isso é a vida com propósito, com consciência, com Deus no centro.
E se tudo isso tocou o seu coração hoje, eu quero te lembrar de uma coisa. Não se cobre perfeição. Se ofereça presença. Você não precisa chegar lá. Você precisa estar aqui, escolhendo a cada dia viver com mais verdade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A verdade tem um jeito silencioso de chamar a nossa atenção. Ela sussurra, depois aperta, até que a gente pare de fugir. Talvez esse vídeo tenha sido um lembrete. Talvez tenha sido um espelho. Ou talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que você sentiu paz ao ouvir alguém falar sobre o que também pulsa aí dentro. A verdade é que você não está sozinho. Há uma força dentro de você, muito maior do que tudo o que você teme. E ela está viva, mesmo que às vezes pareça adormecida. Tudo o que você ouviu aqui, sobre o ego, o medo, a consciência, o propósito, não é teoria. É vida real. É o que separa o adormecido do desperto. O que repete ciclos do que transforma histórias. E essa transformação começa dentro de você, com a sua coragem de olhar, com a sua disposição de mudar, com a sua entrega de caminhar, mesmo sem ver tudo com clareza. Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não é um holofote. É uma lâmpada para cada passo. E isso é tudo o que você precisa por hoje. Dar o próximo passo. Essa jornada não é linear. Haverá dias de dúvida. Haverá recaídas, silêncios, dores que voltam. Mas agora você sabe o caminho de volta para si. E eu quero que você saiba. Esse canal existe para isso. Para te lembrar quem você é. Para te entregar ferramentas, reflexões e histórias que te reconectem à sua essência. Esse não é um canal de respostas prontas. É um espaço de profundidade, consciência e transformação. E se isso ressoou com você, então esse espaço também é seu. A jornada não termina aqui. Ela só começou. E cada novo vídeo vai ser um passo a mais para dentro da sua verdade. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like. Isso mostra para mim e para o YouTube que esse conteúdo tem valor. E se você sente que alguém que você ama também precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisava para despertar. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar ainda mais temas como sair do piloto automático e criar uma vida intencional, como curar feridas do passado sem negar o presente, como elevar sua frequência mesmo nos dias difíceis, como unir fé, ciência e autoconhecimento para viver com alma. Esse canal se chama Raízes do Invisível por um motivo. Porque é no invisível que tudo começa. E quanto mais profundas forem suas raízes, mais alto você pode crescer. Que a sua jornada seja firme, leve e com sentido. Que a sua presença cure. Que a sua verdade inspire. Que você se lembre todos os dias de quem você é. Até o próximo vídeo.